Bom dia, eu sei que eu tô sumida daqui, ou boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Mas, gente, eu sei que eu tô sumida daqui, mas hoje eu falei assim, eu vou gravar. Senti no coração que era hoje, tá tudo certo. Inclusive, eu tô sem microfone, porque tava descarregado. E se eu fosse esperar carregar, enfim, eu não ia acabar gravando. Então, pode ser que aconteça algum barulho aqui que vá atrapalhar um pouco o vídeo. Mas tá tudo certo, vamos seguir, que a mensagem seja passada, tá? Eu vou deixar aqui embaixo os 2 vídeos que vão te trazer até esse momento. Como eu conheci o professor, como que foi as primeiras impressões. E explicar pra vocês por que eu tô voltando aqui só 7 meses depois. Depois que o meu processo com a ressonância começou, eu senti que eu deveria me recolher. Muita coisa aconteceu. Então, primeira coisa que eu quero atualizar vocês. Os meus primeiros pedidos foram todos de limpeza. Então, vocês pensam, né? Se limpeza vai ter cartaz, vai ter limpeza de crença, de medo, de insegurança e tudo mais. Eu quero contar pra vocês como que eu estava. Eu assisto muito vídeo das pessoas que fazem esse processo e eu sinto um pouco a falta da informação de que ponto de partida que elas estão saindo, né? A gente vê muito sobre o processo, mas a gente não entende como que elas chegaram, como que elas estavam pra fazer o comparativo ali do que realmente aconteceu e de fato mudou. Então o que eu quero contar pra vocês é até pra vocês não ficarem se cobrando sobre esse processo, porque eu vejo muita gente, eu deveria estar sentindo isso, fulano sentiu isso, eu não senti. Então cada pessoa, ela parte de um ponto de consciência, ela parte de um ponto de autoconhecimento, e eu acredito muito que nessa individualidade a gente pode ter percepções diferentes sobre o que tá acontecendo ali, porque muita coisa você talvez ainda vai precisar passar, ou já passou e eu não passei, enfim, essas coisas podem modificar o processo, né, de pessoa pra pessoa. Então quando eu comecei o processo com a ressonância, gente, a minha vida estável. Tá? Meu relacionamento tava tranquilo, financeiramente tranquila, eu não tava passando por nenhum momento, assim, de crise, principalmente ali nas 2 primeiras energias da pirâmide, né, que é essa questão do relacionamento e essa questão da sobrevivência, então eu tava muito bem estável. Então eu comecei esse processo com um pouco mais de tranquilidade que às vezes as outras pessoas não vão ter. Então às vezes a pessoa ela faz esse processo já preocupado com dinheiro, já preocupado com trabalho, já preocupado em faltar, né, nas crenças de escassez. Então eu acho que tudo isso pode realmente interferir na segurança base que você tem. Então, quando eu comecei esse processo, o único problema, que eu não vou dizer que era um problema, era como se fosse uma dúvida, uma desconexão, uma falta de encaixe, era com o meu trabalho. E eu também estava muito perdida com a questão espiritual. Então, eu não tinha nada muito além disso acontecendo. Então, o trabalho estava fluindo bem, eu estava atendendo muito, mas eu estava num processo de desconexão com o meu propósito. Então, o motivo de eu ter pedido a ressonância maior foi a questão do meu propósito. A minha essência, a minha alma, ela já estava pedindo por uma conexão maior com algo que fizesse sentido. Pra quem não sabe, eu trabalho com os oráculos, já vai fazer 4 anos, oráculos e tarô. Eu tenho algumas formações de cursos mais holísticos, né, de terapias mais livres, mas eu estava, de fato, ali em 99,9% dos meus atendimentos eram com os oráculos. Então, quando os oráculos chegaram pra mim, eu tava num nível de consciência. Eu tava ali num relacionamento onde eu não conseguia terminar, eu tava muito dependente emocionalmente das coisas, né? Que pra mim foi uma coisa que mudou muito ao estudar o professor, ao estudar a questão da ressonância, é perceber que quando você ganha entendimento, que você é uma centelha, que você é uma energia, que tudo já está disponível, você começa a não ver tanto sentido nas ferramentas aonde você começa a terceirizar o teu poder. E foi onde entrou muito em quesito de quanto mais eu estudava sobre a espiritualidade, quanto mais eu estudava sobre essa questão da física quântica, quanto mais eu estudava sobre como funcionavam as coisas no universo, menos sentido fazia uma forma de tratamento com essas ferramentas a ponto de a pessoa terceirizar e não querer se autorresponsabilizar pela tua vida. E estudando também o professor, eu percebi que quando a gente fala de inconsciente coletivo, algumas coisas já têm um significado próprio dentro desse sistema do inconsciente. E que quando eu falava de oráculos, por mais que eu tentasse explicar que o meu trabalho não estava relacionado a prever futuro, as pessoas vinham com essa expectativa. E aí é quando entra o conflito de quê? Por muito tempo eu achei, eu ficava nervosa, eu responsabilizava essas pessoas pelas coisas que elas não faziam, sendo que eu não entendia que quem tinha mudado a minha consciência era eu queria experienciar o meu trabalho de uma outra forma, mas eu estava apegada a todo o conforto que eu já tinha ganhado com os oráculos. Então eu era uma pessoa que ganhava aí mais de 5 dígitos por mês com tarô, era um trabalho que me proporcionava liberdade de tempo, era um trabalho mais express. E a minha essência, a minha centelha, ela já estava pedindo um trabalho de transformação, um trabalho onde as pessoas ganhassem consciência de quem elas eram, da transformação que elas são capazes de fazer na própria vida, e eu não estava conseguindo atingir isso mais com tarô. E aí eu entrei num lugar muito amargo de eu não quero soltar pelo conforto que isso aqui me traz, mas eu também não tô feliz com o que eu tô fazendo. Então era este momento que eu estava com a minha profissão, tá? Com relação a trabalho, gente, eu não tive problema nenhum. A trabalho não, a relacionamento, eu não tive problema nenhum, relações com as pessoas, muito pelo contrário, minhas relações ficaram mais harmoniosas, mais amorosas, mas o trabalho, que era o principal problema, eu tive que ter um conflito, uma cartaz com as minhas crenças, com os meus medos, com as minhas inseguranças, com a minha síndrome de salvadora, né? Eu me responsabilizava muito pela transformação do ser humano, e aí eu tava com aquela ferramenta que não trazia essa clareza, porque as pessoas já tinham aquilo firmado no inconsciente coletivo, mas eu também não tava sabendo comunicar, tava faltando partes no meu trabalho. Então, o que aconteceu? Na primeira onda, eu pedi limpeza, muita limpeza. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a ter muita cartaz. Então começou a aparecer gente do meu passado. No último vídeo, inclusive, que eu vou colocar aqui embaixo,
eu comecei a sonhar demais com coisas de passado, pessoas de passado aparecendo na minha vida, eu vivendo situações parecidas com o passado, e aí depois de ler o livro, eu também pensei o seguinte, tudo estava indo para a minha consciência, porque estava no inconsciente, estava regendo a minha vida, estava regendo o meu comportamento, estava regendo o meu trabalho, e eu não estava conseguindo entender. E quando aquilo estava aparecendo para mim, eu entendi, é a limpeza. Para que possa se tornar uma limpeza, eu preciso tirar do inconsciente, trazer para o consciente, para que eu possa definitivamente limpar e mudar tudo isso que está me travando. E eu pedi muita limpeza de ego. E aí, como eu pedi, né? Quando você pede limpeza de ego, de crenças, de medo, de insegurança, e se a tua vida ou uma parte dela está pautada nesses quesitos, o que vai acontecer? Um vazio existencial. Porque você vai perceber que toda a tua vida, ou uma parte da tua vida, não está sendo construída em cima da sua essência. Ela está totalmente em cima do seu ego. E aí, foi aonde começou o caos. Por quê? Porque eu não me sentia mais bem com o meu trabalho. Porque eu já não estava fazendo aquilo que eu realmente amava. Eu tinha mudado de consciência, eu tinha mudado as minhas crenças, mas eu não tinha levado o meu trabalho para essa nova energia. E aí, eu estava muito conectada com clientes que eu atraí pela LN dependente emocional, pela LN que não se autorresponsabilizava. Mas ao mesmo tempo, eu não queria largar o conforto. Meu ego ainda queria estar naquele lugar. E uma coisa que aconteceu com o tarô, que eu jamais, hoje, não gostaria que acontecesse, e acabou acontecendo, eu entrar num lugar de guru. Então eu comecei a perceber que as pessoas estavam terceirizando tomadas de decisões importantes a partir do momento que eu fazia o atendimento. E aquilo pra mim tava gerando uma incoerência. Por quê? Porque o meu interno, ele pedia pra que eu ensinasse às pessoas o poder que elas tinham. E ali eu tava muito amarrada na ferramenta, no conforto, eu não queria mudar. Inclusive, no último vídeo, eu falei com vocês que eu tinha muita dificuldade de estudar coisas profundas. Por quê? Eu vim de uma família onde minha mãe testemunha de Jeová, e eu sempre cresci ouvindo assim, não dá muita atenção para os estudos tradicionais, porque o mundo vai acabar, você tem que seguir a Deus, e você tem que salvar pessoas. E eu não percebi que, por mais que eu não estava pegada à crença de religião, eu transferi essa crença da salvadora pro meu trabalho. Então, o meu trabalho, eu queria insistir com pessoas que não estavam preparadas, ou pessoas que não estavam abertas por passar por uma transformação, e sofrendo com aquilo, né? Então, eu atendia uma pessoa, ótimo atendimento, 3 meses a pessoa voltava com o mesmo problema. E eu fazia o atendimento, e eu não estava respaldada ali para tanta transformação, ou até estava, mas eu percebia que toda vez que eu falava de consciência, toda vez que eu falava de autorresponsabilidade, eu não tinha o faturamento que eu tinha antes. Então, eu comecei a entrar numa bolha de incoerência com o meu trabalho. A partir do momento que eu comecei a fazer essa limpeza, eu até anotei aqui para falar com vocês, a primeira coisa que eu tive foi muito cartaz. Por quê? Porque, gente, tudo aquilo que eu fazia, eu falei, tá incoerente. Se eu sou a centelha, se eu tô conectada, se o todo tá disponível pra mim, eu ficar apegada a essas coisas aqui não tá fazendo muito sentido. E isso mexeu com o meu espiritual, isso mexeu com... Eu estava frequentando uma religião, né, no momento, e eu falei, cara, isso aqui não ressoa com o que eu tô aprendendo. E aí foi aonde, a retirar todo esse processo de crenças, de medo, de insegurança, de ego, ficou vazio. E eu falei assim, e agora? Então, eu abri o Instagram pra criar conteúdo, não vinha a minha essência. Eu não conseguia falar do que eu realmente queria. Porque, de uma certa forma, eu ainda não tinha descoberto, ou eu não estava no caminho que a minha essência queria. E eu estava forçando continuar no mesmo lugar que eu estava. Então, eu já estava numa fase, há muito tempo, isso já tinha mais ou menos uns 8 meses, que eu estava desconectado com o meu trabalho. Então, a ressonância, ela não criou caos. O caos já estava ali, ela só começou, o quê? A me trazer a verdade. Ela me tirou a venda do que estava sendo feito pelo ego, que estava sendo feito pelo dinheiro, que estava sendo feito pelo medo, ou até mesmo por essa questão de eu me colocar nesse lugar de salvadora do mundo. E o meu ego achando que eu ia salvar as pessoas, e enfim. E aí eu entrei num lugar de vazio existencial. Quem sou eu de verdade? E aí eu comecei a questionar tudo. Essa crença que eu tenho sobre espiritualidade, ela é minha, eu herdei de algum lugar. Isso que eu faço com o meu trabalho, realmente é o meu ego. E aí, cara, eu fui pra vala. Eu falei, gente, é o lugar do vazio. Sabe a noite escura da alma? Foi mais ou menos isso. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia... Na verdade, eu tinha já... eu não queria aceitar, porque eu já estava num processo de autoconhecimento há muito tempo, mas eu achava que eu não tinha essas crenças limitantes que a igreja tinha colocado em mim, que a religião tinha colocado em mim, e eu tinha ficado muito boa em dar justificativa e florear a minha nova personalidade, que estava presa na mesma base de crença, de infância, de religião, de família. E eu, como eu trabalho com isso, a gente que é terapeuta, a gente que trabalha, né? Muitas pessoas têm essa crença de que as pessoas que trabalham com terapias e com psicologia e com a questão da mente do ser humano não tem problemas, muito pelo contrário. A gente tem que tomar um cuidado muito redobrado, porque senão você consegue florear muito bonito a história daquilo que tá te prendendo. Então eu tive muita cartaz mesmo. O trabalho, eu já perdi minha identificação. Tinha pessoas que ressoavam com o meu trabalho, mas 90% das pessoas que estavam em contato com o meu trabalho foi atraído por uma consciência que não era a minha mais. E eu não estava conseguindo soltar aquilo por medo, por insegurança, de faltar dinheiro, de ficar instável financeiramente. Eu tenho uma base de crença desde a infância, de muito pequenininha. Eu sempre falava assim, quando me perguntava o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser igual a minha irmã, que eu queria trabalhar, ter o meu dinheiro e nunca depender de homem. E aí, o que acontecia? Toda vez que eu precisava parar para estudar, aprimorar o meu trabalho, eu sempre vinha naquela questão, o meu dinheiro vai cair, eu não posso depender de ninguém.
O que aconteceu é que eu fui entendendo toda essa dinâmica, eu fui fazendo toda essa limpeza e eu falei, cara, a minha centelha, o meu eu superior tá me chamando pra um lugar novo. E eu não estou querendo ir, eu estou rejeitando. Por fidelidade às minhas clientes, e aí eu fui perceber, né, que eu tinha as minhas clientes fiéis, que já não ressoavam mais com o campo que eu tava vibrando. E eu estava, né, eu me sentia na obrigação de atender essas pessoas, tudo. E eu não tava entendendo aquilo. E tudo isso foi corroborando pra eu entrar definitivamente no lugar de vazio. Eu vou falar pra vocês, eu consegui manter o mesmo ganho financeiro? Não. Os meus atendimentos, eles caíram assim, 80%. Então eu saí de uma renda pra outra renda totalmente diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as coisas são tão perfeitas que aquilo que eu não ganhava, o meu companheiro, ele conseguiu ganhar de forma maior. A estabilidade financeira da gente, ela entrou em outra forma. E aí eu lembro que eu tive até essa questão mesmo de uma meditação que eu tava fazendo, era que a minha centelha falou comigo, você só observa o dinheiro entrando pelo seu trabalho, mas a gente tem várias formas de te abençoar. E eu não tinha caído essa ficha. E aí eu fui percebendo que os padrões de trabalhar, o workaholic, sabe, aquela questão de não querer soltar, de querer ter controle de tudo. E aí eu falei, eu preciso soltar. E aí eu excluí meu Instagram. E aí eu, sabe, tentei voltar algumas vezes, mas não conseguia, porque não era aquele lugar. E eu definitivamente aceitei que eu precisava entrar no momento de transformação. Eu não tô falando que eu sou melhor que alguém, que eu sou... Não, eu estou falando que nós estamos experienciando, e à medida que você vai experienciando, você vai vivendo conexões, emoções, sentimentos, crenças, novas formas de ver o mundo, e que às vezes não casam mais com aquele lugar que você pertencia antes, ou a forma como você trabalhava antes. Só que eu não queria aceitar por conta do meu ego. Porque eu sabia que assim que eu fizesse esse movimento, o financeiro ia cair. Então eu entendi que todo o meu problema estava ali e aquilo estava me prendendo. Então o que eu fiz? Eu falei, universo, eu estou aberta e ressonante com aquelas pessoas que estão dispostas a aprender o que eu quero ensinar. O meu propósito é libertar as mulheres da dependência emocional. O meu propósito é transformar essas mulheres em mulheres fortes, decididas, que se autorregulam emocionalmente. Eu não quero ser aquela pessoa que as pessoas não conseguem tomar uma decisão antes de me consultar. Eu não tenho esse poder. As cartas não têm esse poder. Nós estamos aqui para nos tornarmos bons em experienciar. E eu preciso ensinar as pessoas como que elas experienciam a dualidade, a sombra e a luz, né, as polaridades da vida. E a ferramenta que eu estava usando naquele momento estava incoerente com o meu propósito. Não que ela não possa ser usada para isso, entende? Mas 90% das pessoas, elas vão ser atraídas pelo significado do inconsciente coletivo, que foi exatamente o que eu estudei dentro do livro. Tem coisas que já têm o seu significado no inconsciente. E eu não tava ali preparada, eu não tava sabendo colocar aquilo em um conflito comigo mesma. E ao mesmo tempo eu não queria desonrar as pessoas que tinham me colocado naquele lugar, porque eu tinha as minhas clientes assíduas que já não estavam ressonante mais, porque eu sabia que elas precisavam de outra coisa, mas mesmo assim eu continuava atendendo elas, não na tentativa de enganar, mas na tentativa de que elas acordassem através daquela ferramenta do que elas precisavam. E eu tava entrando num lugar de amargura muito grande das pessoas voltarem sem se transformar. Então eu comecei a pegar clientes que voltavam, tipo assim, cara, 8 meses, 9 meses, só foram 4 anos. Tem clientes que 4 anos depois estavam com o mesmo problema. E mesmo eu oferecendo, e mesmo eu colocando ali, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer uma reprogramação, vamos fazer uma mentoria. As pessoas, não, eu só quero que você diga o que vai acontecer, o que tá acontecendo. E aquilo começou a pesar bastante. Então eu tive que aceitar que cada ser humano está aqui experienciando e escolhendo experienciar a vida. Então, algumas pessoas vão querer experienciar em forma de liberdade, algumas pessoas vão decidir em apego emocional, independência emocional, e talvez não seja o momento delas de querer fazer aquela mudança, mas eu queria impor. Eu tava nesse lugar do ego de querer impor isso para as pessoas. Então, essa foi a maior transformação. Eu saí do Instagram, né, sumida aqui também, e falei, vou estudar novas coisas. Então eu comecei uma formação, que pra mim foi um ganho, assim, uma quebra de crença gigante. Hoje eu tô fazendo um curso de neurociência, uma formação mesmo, acadêmica de neurociência, tô fazendo uma formação também que eu tô pra concluir, que é de perfil comportamental, que tá agregando muito no meu trabalho. Eu já atendi mais de 4 mil mulheres, então eu já entendo muito na prática, mas eu queria entender como que isso funciona neurologicamente, quimicamente, pra poder aprimorar o meu trabalho. Vou fazer uma formação agora em palestrante, que sempre foi o meu sonho, falar pra mais pessoas, abranger pra mais pessoas, melhorar a minha comunicação pra poder entregar isso pras pessoas. Então eu falei assim, eu não vou conseguir fazer tudo isso se a minha agenda estiver lotada. Eu vou ter que abrir mão de algo. Não tem como, às vezes, eu partir pro novo sem soltar o velho. E eu tava muito relutante em não soltar, eu queria fazer tudo e tava virando um caldeirão de confusão. E hoje eu vou falar pra vocês que pela primeira vez na minha vida eu consigo estar presente. Eu consigo sentir a minha vida. Eu consigo sentir o que eu quero experienciar. Eu consigo sentir exatamente aonde eu quero chegar. E outra, eu saí do lugar do imediatismo. Eu, Eliane, não estava disposta a nada que era demorado, longo, porque eu estava nessa energia da consciência do agora, né? O inconsciente coletivo que é tudo pra ontem. Eu não quero mudar, eu quero que você me diga o caminho que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E a minha essência gritando que aquilo não era o caminho, que eu tinha que desprender de tudo isso. Então, eu consegui sair desse lugar, né? Financeiramente falando, e é onde eu quero falar com você. Eu posso me dar o luxo de parar de atender. Eu posso me dar o luxo de escolher os clientes que eu vou atender.
Eu posso, emocionalmente, estar centrada para ver o meu dinheiro diminuir e eu não entrar numa crise por isso. Talvez você não, talvez você ainda tá com muita crença de escassez, você tá com muita crença de medo, e aí quando a limpeza vem, quando você sente a mudança, você ainda fica apegado, que é o que eu tô percebendo nos relatos, né? As pessoas, elas pedem a limpeza, mas elas estão tão apegadas que quando elas vão, de fato, fazer a mudança, elas não conseguem. Por quê? Porque é aí que põe o pé no freio, né? Eu não vou soltar. Por quê? Porque às vezes você não pode. E às vezes a gente tem que entender também, dentro da nossa consciência, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, e tá tudo certo. Então talvez você vai demorar 1 onda, 2 ondas, 3 ondas, 10 ondas que seja, mas que o seu processo ele seja contínuo e crescente. E eu vejo muito isso nos comentários dos vídeos, né, das pessoas tentando comparar um processo de evolução com o outro, sendo que cada pessoa tá num nível de consciência diferente, não tem certo ou errado, mas cada um tá experienciando a vida com condições materiais, situações que são diferentes. Então tenha paciência com você. Então isso foi uma das coisas. Não tive problema financeiro. O que aconteceu foi, entra exatamente aquilo que eu preciso para pagar as minhas contas, porque o outro tempo eu estou totalmente direcionada a estudar, a ocupar meu tempo com outras coisas. Então, eu passei, por exemplo, de vários atendimentos, sei lá, eu levaria 10, 20 atendimentos para ter um montante financeiro, e hoje eu consigo fechar uma mentoria que já me dá esse valor, que seriam 20 atendimentos. E isso me dá o quê? Espaço para que eu possa estudar, para que eu possa aprimorar. Então, você tem que entender, e é uma coisa que eu quero falar com você, aonde você quer chegar. Começar uma ressonância sem saber o que você quer, eu acho que é onde as pessoas mais se perdem. Então, eu queria coisas que, pra eu poder chegar aonde eu tinha que chegar, eu tinha que abdicar e abrir mão de outras coisas. Então, aonde você quer chegar? Se eu pudesse te dar um conselho, você tem infinitas possibilidades, mas nesse começo agora, tenta entender qual que é a sua prioridade, aonde você quer chegar, qual que é a sua rotina, o que você quer ter. E a partir desse momento, você coloca isso. Porque, por exemplo, eu pedi limpeza das pessoas que não estavam ressoando mais com o meu campo no meu trabalho. Como? Quem construiu o trabalho era a Eliane de 4 anos atrás, e 90% das minhas clientes estavam conectadas com a mentalidade dela e não da minha agora, 90% das minhas clientes foram embora. E você tem que estar preparada para esse momento de quê? Da saída daquilo que você não quer para a entrada do que você quer. E eu reparei assistindo vários vídeos que em algum momento você entra nesse limbo da limpeza. Que é o quê? É como se as frequências estivessem alinhando para você realmente encontrar esse novo patamar de atendimento, de pessoas que vão conectar com você. E às vezes isso vai implicar um vazio. Um vazio de cliente, um vazio de pessoas, um vazio de relacionamento, um vazio de amizades. E você tem que estar disposta a passar por esse caminho do vazio. Por quê? Porque pra você começar a sentir se aquilo ressoa com o seu campo ou não, você tem que começar a experienciar o que te faz bem e o que não. Então, eu pedi limpeza e a limpeza aconteceu. Então, automaticamente, se 90% das pessoas que estavam no meu trabalho não ressoavam com a consciência nova, se elas não ressoavam com o meu estilo novo de trabalho, o que ia acontecer? Elas iam sair. E ao invés de eu me desesperar, que o financeiro caiu, eu entendi como uma oportunidade para que eu pudesse me dedicar a outras coisas. Então, observa também se no seu processo você não tá recebendo um vazio para poder se aplicar em outras coisas, para você aprimorar e mudar. E aí você fica tão apegada, o ego fica ali tão preocupado e com medo, que você não tá percebendo que você tá tendo espaço para criar, espaço para inovar, espaço para fazer diferente. Outra coisa que mudou muito, a partir do momento que eu me entendi como uma centelha, que tudo está aqui já disponível e que eu preciso acessar, e que eu estou fazendo escolha e colapsando a minha realidade o tempo todo, eu também comecei a olhar para o outro com essa energia de que ele escolhe, prefere e permite isso acontecer. Então, não sou eu que vou mudar isso. No momento correto que as nossas consciências tiverem que se encontrar, elas vão se encontrar. E tá tudo certo. Então, eu entrei nesse lugar de amor, de entender que as pessoas estão vivendo o que elas querem viver, o que elas escolhem viver, o que elas permitem viver. E que eu não tenho o poder de sair mudando todo mundo. Gente, eu tava chata, insuportável. Todo o meu conteúdo no Instagram era agressivo, porque eu queria bater nas pessoas para que elas pudessem acordar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma linguagem mais direta. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu falo algo com você que vai te trazer uma clareza que você nunca teve na sua vida. Só que você tem que me dar permissão. E eu tava querendo enfiar isso nas pessoas a todo custo. E eu falei, eu não quero isso mais pra mim. Tá pesado. Então, eu entrei nesse lugar de amor, de entender que as pessoas estão, cada uma vivendo, e que, inclusive, quando eu fui estudar mais profundamente, 4ª dimensão, 5ª dimensão, eu fui entendendo que a pessoa que tá na 3ª, ela também é uma sustentação pra quem tá trabalhando na 4ª. E que quando eu tô na 3ª, eu tô sustentando quem tá na 4ª, e quem tá na 4ª tá sustentando quem tá indo pra 5ª. E que cada um está vivendo exatamente aonde quer, ou naquele momento deveria estar. Então, eu comecei a ver as coisas mais alinhadas. E aí eu falei assim, eu entrei nesse lugar de presença. Tudo chega a mim porque tem que chegar, se batendo na minha porta porque é meu. E aí eu fui entrando nesse lugar de consciência, sabe? E as cartazes foram diminuindo, a consciência foi chegando, né? Os assuntos que realmente ressoavam no meu coração foi chegando assim de uma forma absurda. Né? Principalmente essa parte mais científica, que era algo que eu ignorava e que hoje eu percebo que tudo faz. Um casamento, uma dança cósmica muito forte. Então eu falei, gente, eu relutava pelas minhas crenças de não ir pro estudo tradicional, uma teoria da conspiração absurda, e no final das contas tudo está coexistindo para a nossa experiência. E tudo foi ficando mais claro. Então tenha paciência para que essa clareza possa chegar, tá? Todo o meu foco
por estar bem no relacionamento, financeiramente e tudo mais, era a questão da minha conexão com o propósito. E o propósito, ele não vai aparecer de hoje pra amanhã. O propósito, a gente tem várias nuances do propósito. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal também, vou colocar aqui embaixo. Você tem o teu propósito pessoal, que tem uma fase da sua vida, que toda a sua energia, ela tá em você limpar suas crenças, mudar sua visão, e cada pessoa vai ter o seu propósito pessoal diferente. Depois você vai abrir pro propósito social. Então, a partir do momento daquilo que você aprendeu, experienciou, viveu, amou, gostou, se envolveu, você cria aquilo pra algo maior. Então você precisa dar um tempo, que é exatamente esse limbo, né? Toda parte que eu tava do meu espiritual, dos oráculos, eram parte do meu propósito pessoal. Aquilo que estava curando as pessoas também estava me curando. Só que eu cheguei no nível de que eu posso ir para um nível social agora. O que eu realmente quero fazer pela sociedade? O que eu quero fazer pelas pessoas? Aonde eu quero levar o meu trabalho, o meu legado? Então eu fui subindo ali nas pirâmides, né? Se você pegar a pirâmide de Maslow, se você pegar ali, por exemplo, os chakras, você vai vendo que a nossa evolução, ela é uma conexão sempre com o próximo nível. Então eu resolvo primeiro a minha sobrevivência, a minha emoção, as minhas relações. Depois eu vou para a questão da minha ciência, da minha conexão, da minha criatividade. Então cada pessoa vai estar vivendo e experienciando, e eu não queria aceitar aquilo. Eu achava que todo mundo tinha que estar na mesma consciência que a minha. Então, o que aconteceu nesse processo de 7 meses? Uma quebra do ego gigantesca. Ainda tem coisa pra quebrar? Tem. Ainda tem coisa pra limpar? Tem. Só que o ego, ele não vai deixar de existir, mas ele tem que estar alinhado. E esse é o maior desafio, você alinhar. E eu vejo que as pessoas, elas estão se perdendo, por quê? Porque elas não querem aceitar o que elas amam, o que elas realmente dão valor. E elas querem viver pela lente do externo. Ai, tô com um pouco de... Esqueci de pegar água. Então, o que acaba acontecendo? Eu me meço pelo que eu faço, e não pelo que eu sou. E toda vez que você entrar na ressonância, ela vai levar você pra quem você é. E se você não sabe quem você é, tá tudo bem. Mas você vai levar um tempo pra descobrir. E você vai ter que abrir mão das suas crenças. E talvez abrir a mão da tua crença, às vezes abrir mão vai soltar um pilar muito importante do seu trabalho. Vai soltar um pilar muito importante da tua relação. Talvez vai ressaltar pra você, e eu vejo muitas pessoas comentando isso nos vídeos, de que o casamento desalinhou. Não é que desalinhou, é que você observou o que você não observava antes. Porque quando você tá limpa do seu ego, quando você tá limpa das suas crenças, você entende o real motivo pelo qual você se conectou com aquela pessoa. E às vezes aqueles motivos, os benefícios, as conexões não são mais necessárias. Então a gente entra nesse período, né, de muito entendimento. A minha questão agora é todo o foco com o meu propósito. E entender cada vez mais quem eu sou, em quem eu acredito. Então, eu comecei a perceber que eu me vejo hoje como uma pessoa que tem infinitas possibilidades, que eu tenho algo maior me regendo, e que eu posso conectar isso a hora que eu quiser. Eu não dependo de carta, não dependo de vela. Tem pessoas que vão depender pela consciência que estão vivendo, pela necessidade, pela forma como elas querem experienciar essa vida aqui. E tá tudo certo. Mas eu, Eliane, eu entendi que essa fase de terceirizar pra essas coisas passou. E que agora essas ferramentas na minha vida, elas são sobre você. Sobre como você quer experienciar, como você quer realizar as suas coisas. Não é mais sobre o que vai acontecer, é sobre quem você quer se tornar. Quem é você? E a partir do momento que eu descobri que nós estamos aqui para descobrir quem nós somos, potencializar a nossa essência, realmente viver de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, nada no externo vai te responder, só aquilo que tá dentro de você. E a partir desse momento eu coloquei as minhas ferramentas não mais para previsão de futuro, não mais para a pessoa tomar uma decisão, mas sim para ela descobrir quem ela é e aonde ela quer chegar. E eu não tava conseguindo entender todo esse conflito que tava rolando. E as coisas estão acontecendo, pessoas estão chegando, eu estou estudando e agora eu entendo o motivo. Né? A partir do momento que saiu essa crença de que ficar estudando, formação acadêmica era perca de tempo, que eu ainda tava vivendo as crenças da minha mãe, da igreja, da religião, da limitação. E a hora que eu me vi, eu falei, tudo está entrelaçando pra minha experiência. E eu simplesmente preciso experienciar. Então, se chega um problema hoje, eu vejo mais o que aquilo quer me ensinar, pra onde aquilo quer me levar, do que o problema em si. O que eu tenho que melhorar, quais que são as coisas que eu tenho que mudar. Isso já eram coisas que eu ensinava para as pessoas nos meus atendimentos. Mas eu ainda ficava muito refém de ferramenta, porque eu achava que eu, Eliane, com a minha consciência, com a minha experiência, eu não tinha poder para ajudar as pessoas. E talvez eu não tenha, porque o poder está nelas, de se transformar. Eu só sou a pessoa que traz informações, como ela vai experienciar, ela decide. Então, o meu trabalho mudou muito. A questão do financeiro mudou também, mas eu nunca estive tão em paz na minha vida. Eu tô tendo tempo pra estudar, pra fazer academia, pra estar conectada com os meus amigos. Mas o meu foco é extremamente essa questão de descobrir essa nova fase. E melhor do que descobrir, gente, é experienciar esse momento. Tenta sentir pra onde a tua ressonância tá te levando. Solta. Se tá aparecendo muito um assunto pra você, se tá aparecendo coisas ali, sincronicidade, segue aquele caminho, vê aonde aquilo quer te levar. Não é um martelo definindo o seu destino, mas talvez é algo que você experiencie e volta pro seu centro com algo muito mais alinhado, muito mais aflorado. E que vai juntar, e no final, cara, eu estudando agora neurociência, perfil comportamental, eu falei, cara, tá tudo interligado. Os oráculos já falavam disso, eu tenho experiência disso de campo, 4.000 mulheres que eu atendi, que foram na prática, agora eu tô entendendo a formação pela parte teórica, e isso tá me dando embasamento pra criar outras coisas. E outra coisa também que eu quero falar com você,
Eu passei um final de semana assistindo muito sobre o Tesla, Einstein, e eu tô estudando muito esses gênios, né? Que tem. O que eles fizeram? Eles não aceitaram aquilo que tava ali, sabe? Eles falaram, pera, tá, vocês falam isso tem 200 anos, mas eu acho que é diferente, tem uma outra possibilidade. E a gente não usa a nossa faculdade pra começar a descobrir novas possibilidades de mudar o mundo, de trazer mais amor, de trazer mais conexão, de trazer mais clareza. A gente quer só sair replicando igual robô, e tudo está na nossa existência pra que a gente possa construir novas coisas. Nós somos criadores. E a partir desse momento, me invadiu um sentimento de que o que eu posso criar e deixar de legado? Não que seja uma verdade absoluta, mas que algumas pessoas possam se inspirar através disso pra chegar em algum lugar diferente. Então eu comecei a questionar coisas que eu não questionava. Eu comecei a pensar, tá, isso aqui é a minha crença? Eu concordo de fato com isso? Ou eu posso tentar ver isso de uma outra forma? E cruzar pensamentos e técnicas e falar, gente, às vezes a gente precisa criar algo novo. Então eu tô muito nessa vibe, sabe, de me permitir, e eu estou falando isso pra você porque às vezes você tem que permitir também que a sua existência ela seja criativa. E o fato de você estar tentando copiar e sair replicando, a sua essência está se sentindo morta. E ela tá com vontade de criar algo novo. Ela tá com vontade de fazer algo novo. Ela tá com vontade de, sabe, de realmente gerir e colocar no mundo algo que talvez ninguém nunca colocou. Uma forma de pensamento. Então use tudo que existe a teu favor, porque isso é o maior aprendizado que eu tive da ressonância. Que tudo está se entrelaçando para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. E isso não significa que eu tenha que só replicar, mas lembrar coisas que talvez eu venha lembrar. Criar coisas que talvez eu venha criar. Sabe? E unir coisas que talvez ali juntas elas vão trazer um novo significado pra minha vida, pra vida de outras pessoas. E uma pessoa que eu estudei muito, o Einstein, o Tesla, a Blavatsky, que eu não sei falar muito bem o nome dela, são pessoas que quebraram o status quo. Sabe? De tipo assim, cara, ok, entendo isso aqui, mas eu posso pensar diferente, eu posso descobrir algo diferente, eu posso ir além. E se eu posso falar isso pra você, quando você entrar na ressonância, ela vai abrir novos caminhos. E você tem que se sentir o observador e o experienciador dessa vida, para que você possa, de fato, se conectar com coisas novas e que vão reluzir com a sua essência. E não precisa ser algo já escrito, desenhado no script. Talvez você vai criar algo novo para tua essência. E eu tô muito nessa vibe de ganhar conhecimentos para que eu possa usar a minha faculdade mental, para que eu possa criar coisas novas para ser experienciada nos meus atendimentos, em tudo que eu puder vir fazer. Então, me ver como experienciadora, me ver como uma pessoa que observa e perceber que tudo está vindo por um motivo e entrar nessa onda da frequência, gente, isso aqui, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu me sinto em paz. Pra vocês terem ideia, eu tava com ranço de São Paulo. E eu queria ir embora daqui a todo custo e eu tava muito chata com essa questão. E quando eu percebi, eu falei, gente, São Paulo tá aqui por um motivo. Qual que é o motivo? Eu tenho acesso a coisas que eu não vou ter em outro lugar. Então eu vou experienciar isso ao meu favor nesse momento. Ao invés de ficar lutando, querendo ir embora. A hora de ir embora vai acontecer. Ela simplesmente vai acontecer. Eu sei que vai. Mas o que eu ainda tenho pra cumprir aqui? O que eu ainda tenho pra aprender aqui? Quais que são as coisas que eu ainda tenho que fazer aqui? E às vezes você não tá saindo do teu lugar justamente porque ainda tem coisas que você precisa aprender e experienciar. Então olha pra tua vida a partir de hoje. Seja você um ressonante ou não. Seja você uma pessoa que tá fazendo a ressonância, olha e fala o que tá se entrelaçando, o que eu tô tentando recusar, o que eu tô tentando tirar da minha vida, mas que talvez está aqui por algum motivo. E não sai justamente porque eu preciso experienciar isso. O que não tinha que sair, gente, nem ressonância tirou. O que eu tinha que viver, experienciar as quebras de crença, os medos, as inseguranças, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas acham que vão fazer a ressonância e não, você vai ser degladiada. A questão é você não estacionar no pensamento e no sentimento. Aprende, solta e continua. Qual que é a próxima? Entendi, isso aqui veio pra me ensinar tal coisa e próximo. Então, quando você se coloca nesse lugar, você é mais amável, você se ama mais e você se dá a permissão pra criar e pra fazer algo diferente. Então, eu estou experimentando, experienciar coisas novas pra criar a minha nova fase, que já está acontecendo, mas ela está sendo entrelaçada, ela está sendo feita ainda nesse cosmos e eu nunca estive tão em paz. Então, dê tempo para que as coisas possam acontecer. Se abrace também nesse processo. Porque às vezes você tem muita limpeza para fazer. Talvez você tenha muita dor para tirar. E limpar não é fácil, vai doer. Então se permita doer. Mas se doer no sentido de cura, sabe? Eu vou sentir isso aqui porque isso tá me ensinando, me mostrando o caminho do que é melhor pra mim. De onde eu devo chegar, de como eu devo fazer as coisas. E não nesse lugar de eu estou sofrendo. Não, você está limpando, então deixa eu limpar. Né? E é um processo muito bonito. Confesso pra vocês que eu estou tendo mais entendimento sobre tudo isso agora, nesses 7 meses. E a partir do momento que a gente vai pedindo as outras, as coisas vão passando de nível. Eu tenho amigas que estão na 4ª onda, 5ª onda. Eu tenho uma amiga que já tá há 1 ano. E, gente, a vida dela mudou demais. Mas é uma outra pessoa também que ficou muito tempo, sabe? Ela teve uns momentos de trava, mas aí ela começou a soltar e tudo tá manifestando. E talvez você vai ter que passar pelo momento de luta mesmo. E tá tudo certo. Então o que eu quero falar pra vocês é, passem por esse momento experienciando, tentando entender, saia da ilha, sabe? Isso está acontecendo por um motivo. Qual que é o motivo? Vai pra racionalidade de controle das suas emoções. E não de descer atrás da parede chorando. Eu fiz muito isso, tá? Nos primeiros dias.
Só que eu tô assim, gente, não é lutar com esse sentimento, é entender e limpar, entender e limpar. Então é isso, volto com mais atualizações em alguns outros momentos. Tô com vontade de vir aqui gravar outros vídeos, de voltar pro YouTube. Eu saí do Instagram, não sei se volto, né? Tô querendo fazer algo mais focado aqui no YouTube e outras coisas. Tô pensando em abrir um blog, um site, alguma coisa do tipo. Porque o Instagram, ele vibra numa frequência que tava me pesando e eu não sei se eu quero realmente isso pra mim. Então eu vou experienciar esse momento sem, o que eu consigo fazer, se eu volto pra lá, se não. Mas é isso, meus irmãos. Experienciem, se permitam existir. Existir em todas as suas polaridades, sejam elas boas ou ruins, é quem você está, é quem você manifesta, é quem você precisa experienciar para que você possa fazer as coisas. O que eu tenho descoberto é que o universo, ele não erra. Se tá batendo na tua porta, é porque algo é teu. Então olha pra isso de fora, não do envolvido, mas de o que isso veio me mostrar. Isso aqui muda tudo. E é isso, gente. Espero que, se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar. Se você não segue o canal, comece a seguir. Eu vou trazer mais coisas aqui. E é isso. Se ficar alguma dúvida, eu respondo vocês aqui. Posso até gravar um outro vídeo tirando dúvidas. Se vocês quiserem, podem deixar perguntas e aí eu coloco em outro vídeo, tá bom? Então se cuidem, experienciem muito bem essa vida, porque ela passa e a gente tá aqui pra viver com intensidade, com presença, com conexão. Um beijo.